vocês apertaram o play aqui de novo. Eu tô repetindo a frase, eu tô adorando falar isso. Tô muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, aqui nesse local intimista, ao lado do meu pai. Tá começando agora o novo podcast, aliás, o terceiro episódio do podcast A Filha do Padre. Né, pai? E o padre tá aqui, claro. É um prazer estar aqui ao lado da minha filha, Stephanie de Paula, para nós falarmos um pouco de filosofia, o pensamento filosófico de Aristóteles. É isso, eu fiz até um penteado. E vamos procurar fazê-lo de uma maneira assim tranquila, leve, acessível, onde todos possam compreender o pensamento de Aristóteles, parte do pensamento de Aristóteles. Né? Imagine a gente ter a pretensão de esgotar o pensamento de Aristóteles aqui em pouco tempo. Não tem como. Mas nós vamos procurar fazer de uma maneira tranquila, acessível, onde todos possam entender o que nós estamos tentando comunicar. É isso. E não sei se vocês assistiram, se ainda não assistiram ou ouviram o primeiro podcast, o segundo podcast, que é sobre Platão. O primeiro tá lá contando realmente, de fato, por que eu sou a filha do padre. Eu sou filha do padre real e a minha mãe contou todos os detalhes. Então, se você não ouviu, clica lá, que tá prontinho e tá bem engraçado, né, pai? Tá bem divertido. E a gente também responde a pergunta do que é a filosofia por lá. Então, vai lá, clica lá. Hoje a gente vai falar sobre Aristóteles, por isso que eu coloquei essa roupa aqui bufante, fiz até um cabelo que a minha amiga Brenda me ajudou ali, e a gente vai falar sobre a questão e a diferença dele em relação a Platão, né, pai, da questão do mundo das ideias. Se vocês não ouviram sobre isso, cliquem lá com carinho, que a gente falou um pouquinho sobre as ideias de Platão, e ele fala sobre isso, sobre o mundo ideal e sobre o mundo dos sentidos. E aí, em contrapartida à ideia de Platão, né, pai, ele fala sobre a necessidade de você ter, sim, o contato do mundo na questão de sentidos, né, do tocável, do questionável, do que foi criado no idealismo, para você ter as suas próprias concepções de ideia. Assim. O que você acha que é de característica mais divergente entre Platão e Aristóteles nesse sentido do mundo das ideias e do mundo dos sentidos? Tá. Bom, inicialmente eu diria para você, filha, o seguinte, que a filosofia não responde, ao contrário de outras áreas do conhecimento, que respondem com exatidão. A filosofia, ela reflete, ela pontua um tema e, em cima daquele tema, ela propõe reflexões. Então, a filosofia é muito mais uma reflexão do que propriamente uma resposta. E, em termos reflexivos, eu diria a você o seguinte, que entre Platão e Aristóteles, há uma proximidade muito grande, né? Porque eles são mais ou menos da mesma época. Então, vamos dizer assim, existem pontos coincidentes e pontos divergentes. Platão e Aristóteles vão coincidir em muitos aspectos do pensamento. A questão do bem comum, a questão da valorização da educação e outros pontos. Mas, em alguns pontos, vai haver divergência entre eles. E um desses pontos em que eles se divergem é com relação ao idealismo. Se, por um lado, Platão é um pensador idealista, que coloca a realidade no mundo das ideias, né, Platão parte da concepção de que existem dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. E coloca o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, como sendo o local, vamos dizer assim, onde encontra a verdade. E no mundo sensível, onde encontra a falsidade. Agora, Aristóteles, pelo contrário, ele não é um idealista, né? Ele valoriza muito o conhecimento empírico, o conhecimento adquirido através dos sentidos, das sensações. Por que o conhecimento ele valoriza a sensação? Porque, segundo ele, todo conhecimento adquirido pelo ser humano, ele é mediatizado pelos sentidos. Ou seja, um exemplo, você olha para essa garrafa de vinho que está aqui à nossa frente. E já vamos abrir. Você capta a imagem dela através da visão. Essa imagem captada pelo sentido, visão, é conduzida até a alma, e ali na alma é onde se produz o conhecimento a respeito dela. Sim. Então, onde ela tem a recordação, né? Que a gente falou sobre isso em Platão, que seria o sentido da alma já ter contato com algo lá no mundo da ideia, que hoje ela tem esse reencontro, né? Vamos romantizar, esse reencontro
no sentido de ter esse contato novamente com aquilo que ele que já teve. Nossa, ficou muito repetitivo, mas é mais ou menos isso, gente, que filosofia é complicado mesmo. A alma, ela já teve o contato no mundo das ideias com tal objeto, com tal sensações. E quando ela vê em vida, em mundo, em terra, ela recorda. E para essa recordação é necessário o quê? O mundo dos sentidos, o mundo do contato, o mundo do visto, né? Daqui, Exatamente aqui em isso. mundo. Perfeitamente. Isso se chama, em termos filosóficos, reminiscência, que é a recordação de algum momento anterior em que a alma já havia tido contato com esse objeto que agora está sendo conhecido. Então, reminiscência, que pode ser traduzido assim, um pouco a grosso modo, como recordação, né? Uma recordação de algo que já teria acontecido. Então, o conhecimento é isso. Então, por isso que, enquanto o Platão ele é idealista, ele aposta que o conhecimento real se dá no mundo das ideias, o Aristóteles ele aposta que o conhecimento ele pressupõe o aspecto sensorial. Sem os sentidos, não existe conhecimento. Os sentidos mediatizam o conhecimento. Então, essa é uma das diferenças. A gente falou, né, no podcast de Platão, e então, para repetindo, se você não ouviu ou assistiu, é o quadro renascentista, onde Platão está apontando para cima, onde ele evidencializa só o mundo das ideias e o Aristóteles para frente, né? No sentido de ser necessário esse mundo sensorial. Estou errada em dizer sensorial. Isso? O mundo sensorial. Então, há essa divergência, apesar deles concordarem, né, em boa parte da mesma teoria. A arte, ela sempre procurou ilustrar muito, né? A arte é uma tentativa de interpretar também, né? Então, a arte, através da pintura de Platão e de Aristóteles, procura retratar aquilo que é específico no pensamento de cada um deles, né? Enquanto olhando para cima, ele está querendo ressaltar o idealismo, o mundo das ideias, e enquanto Aristóteles apontando para baixo, né? Ele está querendo mostrar o aspecto sensorial, o aspecto da experiência, e não o aspecto do idealismo. E é muito legal porque a metafísica, né? A metafísica é algo depois da física, né? Algo tem um entendimento depois. Então, seria também da pós-religião, que é muito paralelo. Idade Média, vem o Renascimento, ou seja, algo depois de Deus, algo depois do cristianismo ou da religião em si, de um modo geral. E aí vem Aristóteles também nesse mesmo tempo, né? Da meritocracia, do pós-Idade Média. Da questão da metafísica, né? O que seria o aspecto metafísico no pensamento de Platão? Conforme o próprio de Aristóteles, desculpe. Conforme o próprio nome diz, meta, né, em grego, além, physis, natureza. Então, você tem, assim, um conhecimento adquirido além da natureza, vamos traduzir assim, mais ou menos etimologicamente, o conhecimento adquirido além da natureza. Então, com a metafísica, o Aristóteles está tentando mostrar que a física ela não absorve a totalidade dos conhecimentos. Nem todos os conhecimentos são conhecimentos que são absorvidos na natureza. Existem conhecimentos... Além de só a natureza, entre aspas. Isso. Por exemplo, existem algumas perguntas que são comuns as pessoas fazerem, né? Muito comuns, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, de muita pandemia. As pessoas perguntam, existe ou não uma vida além dessa? Isso é uma pergunta tipicamente metafísica. E são coisas... Exato, é metafísica porque a natureza por si só não responde. Não tem como você responder. Por mais que haja tentativa de se explicar esse fenômeno através da ciência, através da técnica, não se consegue responder. Não consegue. Não consegue responder. Aliás, o próprio Leonardo Boff, né, que é um dos grandes... pensadores que nós temos na atualidade, ele mesmo diz que, em relação a certas questões, a ciência ela simplesmente balbucia algumas palavras. Ela não consegue explicar. Questão metafísica, existe ou não uma vida além dessa? O que viemos fazer, até onde fazer. vamos, há um destino. E isso não só, né,
a religião não responde, a filosofia não responde, a ciência não responde, por mais que seja mais exata. São questões que caem na filosofia, que não necessariamente tem uma resposta, mas tem um aconchego em saber que não estamos sozinhos em perguntar. Eu acho que isso também já traz um alívio. A gente não adquire a resposta concreta sobre o assunto, mas a gente tem lá um contato na filosofia com diversas pessoas por anos, por séculos, perguntando as mesmas coisas. Então, a gente sabe que é legal, é importante questionar, e a gente encontra isso dentro da filosofia. Por exemplo, a morte, por exemplo, é um fenômeno que sempre intrigou o homem. Sim. Desde que o homem existe, né, enquanto homem, ele sempre foi desafiado a desvendar esse fenômeno chamado morte. Essa é uma questão metafísica. Sim. Então, e aí ele elabora teorias a respeito da morte, ele elabora, ele cria histórias, vamos dizer assim, a respeito da morte, como forma de exorcizar esse fenômeno. Nossa, né? Que forte exorcizar. Exorcizar que esse fenômeno. aqui. Né? Exorcizar esse mistério, esse fenômeno. De explicar, né? Dominar esse mistério. Todo mundo busca respostas, né? Todo mundo, quando eu falo, as diversas áreas, diversas ramificações buscam respostas que não encontramos ainda, estamos aí na busca por elas, mas que cada um sente espiritualmente ou não, acalentado, na onde também tem as perguntas que não tem resposta, mas sabe que também há perguntas. Não tem como falar de Aristóteles sem falar sobre ética e moral, certo? É uma questão muito de Aristóteles, inclusive aquela situação de ser algo... o que seria a principal diferença entre ética e moral? O que é temporal e o que é temporal? Existe uma obra muito famosa de Aristóteles, né? E Aristóteles é bastante conhecido também em função dessa obra chamada Ética a Nicômaco. E nessa obra Ética a Nicômaco, ele trabalha o significado da ética, a importância da ética, os desdobramentos do conhecimento ético ao longo da história e vai por aí afora. E é possível também, através dessa obra, você verificar a diferença que existe entre a ética e a moral. Eu não sei se você percebe Stephanie Paula. Ele ama muito falar meu nome, gente. Ele não se contenta em falar filha. Ele gosta de falar Stephanie de Paula. Ainda põe um dia aqui que nem tem, tá? Stephanie Paula, minha filha. Não sei se você já percebeu que muitas das vezes as pessoas querem falar de ética e às vezes acabam falando de moral. E às vezes elas querem falar moral e acabam falando ética. E alguns até pensam que ética e moral têm o mesmo significado. Mas não, existe uma diferença marcante entre a ética e a moral. Existe uma diferença marcante. Qual seria essa diferença marcante? Seria mais ou menos assim. Nós temos a ética, que ela consiste em normas absolutas e transcendentais. O que significa isso? Que palavra difícil, é difícil entender o que significa absoluto e transcendentais. Mas vamos tentar colocar isso aqui de uma maneira mais fácil. Vamos dizer assim, existem normas que elas têm validade independente de espaço, em qualquer lugar do mundo elas são válidas, né? E também independente de tempo. Em qualquer época, seja no passado, no presente ou no futuro, essas normas elas terão a sua validade. Então, isso significa que elas transcendem o espaço e o tempo. A gente falou um pouco sobre isso em Platão, porque Platão também defende Platão isso, também, né? Platão também. Mas então a ética... Caso as pessoas não ouviram Platão, sabe que também está presente em Aristóteles, né? Perfeito. Mas é um convite para quem não ouviu ir lá também. Então, a ética, ela consistiria nessas normas absolutas e transcendentais. Transcendentais por quê? Porque elas transcendem o tempo e o espaço. Agora, em todas as culturas, em qualquer lugar do mundo, e também em todos os tempos, seja no passado, no presente ou no futuro, essas culturas vão tentar fazer uma interpretação dessas normas. Vão tentar entender o que significam essas normas absolutas e transcendentais. E essas interpretações não são outra coisa senão a moral. Uma tentativa de se interpretar a ética.
Quer dizer o seguinte, a ética é uma norma válida em todos os tempos, em todos os lugares, e a moral é a interpretação momentânea. Essas palavras são importantes. E precisa ser atualizada de acordo com cada época. Perfeitamente. Por ela ser uma interpretação... Fica uma coisa antiquada, né? Por ela ser uma tentativa de interpretação, ela vai precisar ser o tempo todo ser questionada. O tempo todo ser questionada. Você não pode colocar uma interpretação como sendo algo absoluto, né? Inflexível, uma coisa engessada. Uma interpretação é uma interpretação. Ela é uma interpretação até que apareça uma interpretação melhor, né? Então, é por isso que, ao contrário da ética, que ela é absoluta e transcendental, as normas morais, elas são e devem. É muito salutar que elas sejam repensadas de tempo em tempo e de lugar em lugar. É que dependendo de qual de citação moral, elas estão tão antigas que ofendem a realidade, né? A gente citou isso em Platão, certeza. Que era o fato de uma leitura bíblica, tá escrito o sentido das mulheres serem submissas aos homens. Isso era moral do tempo. Mas isso era moral. A ética é algo acima disso, não é algo que classifique, né, neste caso, dizendo deste caso, não é algo que classifique em gêneros. É algo, uma lei universal, vamos dizer assim, sobre um contexto todo. Né? Por exemplo, uma interpretação cultural em que coloca a mulher sendo submissa ao homem é uma interpretação que precisa ser questionada. Sim. Por que essa interpretação tem que ser, vou criar um termo aqui, tem que ser absolutizada? Uma interpretação como essa tem que ser questionada. Né? Outra coisa, por exemplo, uma cultura que não prescreve a tolerância de um em relação ao outro, é uma cultura que precisa ser questionada. Porque as pessoas têm direito de se manifestarem, serem livres, desde que elas estejam respeitando, né, as normas sociais, as normas do convívio humano. Sim. Então, uma cultura dessa precisa ser questionada. E essa cultura existe por quê? Porque ela é uma interpretação da ética. Então, ela precisa ser questionada. Né? É uma diferença, realmente as pessoas confundem, mas tem uma diferença muito agravante entre elas. Uma é temporal, outra é atemporal, no sentido de uma coisa ser acima de tudo e a outra coisa ela ter que vir sendo atualizada de acordo com o tempo. Com o tempo e com o espaço. Isso né? também faz com espaço, obviamente. Isso faz também, pai, um paralelo com ato e potência, né? Vamos supor, ato é o que eu sou. Ato é como eu estou. Estou gordo, estou magra. E potência é a minha essência, é aquilo que não muda. Sou um ser humano. Né? Tem essa na metafísica de Aristóteles, fala-se também de ato e potência. O que seria o ato? Aliás, o que seria a potência? A potência seria a possibilidade de um determinado grau de ser. Vou explicar o que é isso. O que seria o ato? O ato já não seria mais a possibilidade, seria a posse de um determinado grau de ser. Por exemplo, você sempre teve, eu me lembro como pai, né? Como pai, seria impossível não me recordar disso. Medo. Mas eu me lembro que você sempre teve, desde criança, uma aptidão para a arte. Eu me recordo que na cidade em que nós morávamos, lá no interior de Minas, cidade muito acolhedora, Tiradentes. Ele faz o merchan da cidade. É uma cidade encantadora. E eu me lembro... Visitem Tiradentes, Minas Gerais. Eu me lembro que todos os eventos que a escola promovia lá, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães, na casa da Dia minha avó. da Cidade. Tava lá a Steph lá se apresentando lá, né, no palco. Gente, é uma curiosidade, mas é verdade. Até na casa da minha avó. Né, tinha dia de Natal, aniversário do meu avô. Aí eu ia lá no escritório e pedia ao meu pai, posso fazer uma apresentação? Aí eu dançava, ou eu recitava um poema, era sempre assim. Isso é verdade, são fatos E era uma festa para todo mundo, né? O problema de ser pai e filha é que solta umas coisas assim no meio do negócio. No meio de Aristóteles está uma festa na casa da avó aqui. Mês de maio, por exemplo, existe muito lá no interior de Minas Gerais a festa de coroação de Nossa Senhora.
durante todo o mês de maio, né? Então, cada dia geralmente é um grupo, né? Mas eu me recordo que todos os dias a Steph estava em todos os grupos. E eu ficava de muito coroação. brava quando eu não colocava a coroa. Porque eu gostava de aparecer. Todos os dias ela estava lá na coroação de Nossa Senhora. Não era só no dia do grupo dela, não. Então, eu estou dizendo o seguinte, por exemplo, eu vejo, né? Eu como pai, eu vejo que você naquela época já tinha uma tendência para o mundo da arte, para ser artista. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Estou dando esse exemplo. Você já tinha uma potencialidade para a vida artística. Porque ali tinha, você demonstrava ter um potencial. Era a minha essência, né? Nesse sentido. Tinha um potencial, né? Você tinha uma possibilidade de um dia se tornar artista. Então, isso seria o quê? Isso é o quê? Isso é a potência. Potência, né? Agora, depois você ficou adulto. E o potencial, né? Potencial. Um clichê. É isso. Aquela pessoa tem um potencial para isso. Tem Aquela tem um potencial. potencial. É exatamente isso. Potencial. É Falta derivado. Não, eu não sabia, você sabia? O potencial, o termo potencial é derivado aí do potência, né? Então, e o que seria o ato? Aí eu me recordo, até porque é muito recente. Você, à medida em que você foi se tornando adulta e depois se tornou adulta, você desejou realizar os seus sonhos. Aí primeiro foi para o Rio de Janeiro, recebeu oportunidades no mundo artístico, no mundo da televisão. Aí você foi colocar em prática aquilo que sempre foi seu sonho, né? ser uma atriz, né? uma modelo, né? Uma dançarina, uma auxiliar de palco lá no programa lá do Domingão do Faustão. Então, ou seja, eu diria o seguinte, só para poder a gente entender um pouco a metafísica de Platão através desses exemplos. O que seria já você atuando no mundo artístico? Seria o ato. Uhum. O ato. Né? Enquanto aquilo era apenas uma possibilidade, era simplesmente potência. Agora, quando você já está atuando, então já não é mais potência, é o ato. O ato, que é a posse de um determinado grau de ser. Né? Nossa, profundo, né, gente? Por um momento aqui eu fui na minha história. A gente, quando fala assim, né, possibilidade de um determinado grau de ser. Filosofia é complicado. O que significa possibilidade de um determinado grau de ser? Mas eu creio que na medida que a gente explica e exemplifica, o pensamento de Platão torna-se acessível. E esse, para você que está nos acompanhando, aí, né? Esse é o nosso objetivo. Nós não queremos falar de filosofia de uma maneira assim muito simples, de uma maneira assim muito tranquila, de uma maneira acessível, onde todos possam entender, mas com a preocupação de não perder aquela rigidez, né, do conhecimento filosófico, sem trair os conceitos. Temos a preocupação de não trair os conceitos, né? Mas queremos falar de filosofia de uma maneira assim tranquila. Então, se a gente está falando de descontraída, vamos descontrair valendo, que isso aí é comigo mesmo. Você sabia que Aristóteles está no shopping? Ou então, eu sei que hoje você pegou o celular aí, tentou comprar alguma coisa, ficou na dúvida se compra ou não. Ou então você estava no shopping andando, sabe o que é isso? Isso é Aristóteles, porque Aristóteles fala a diferença em você agir com a razão, né, pai? Uhum. Ou com a emoção. Então, às vezes a gente opta por algumas situações nas nossas vidas que não é aquilo que a gente precisa no momento. Então, tá aí a diferença de você agir com a razão e com a emoção. Uhum. Eu fiz essa citação, mas realmente esbarra nisso, né? Às vezes a gente está ali vendo o feed ali, a gente vê um tênis, uma roupa, ou enfim, algo para sua casa, que a gente quase compra, e aí Aristóteles fala: você precisa disso ou você quer isso pela emoção? Isso é só mapeando aqui mais ou menos para a gente entender a diferença entre razão e emoção. Então, Aristóteles estava no shopping hoje com vocês, você nem sabia. Aristóteles, uma das afirmações de Aristóteles é que o homem é um animal racional. O que significa isso, dizer que o homem é um animal racional? Significa que o homem não age apenas por instinto, o homem não age apenas... pelo menos não deveria agir, né? Simplesmente levado pelas emoções, pela vontade. Mas tá difícil, né? hein? Pois Ultimamente tá difícil. Principalmente depois dessa pandemia, né? Nossa, as pessoas saíram com
foi onde, é até uma curiosidade, foi onde o capitalismo mais cresceu, porque é onde mais tem vendas, né, jogando para esse lado que eu fiz essa suposição, as pessoas estão muito empolgadas com a situação e agem pela emoção mesmo. Um parênteses aqui, eu li até há pouco tempo no jornal que acelerou-se muito a venda online. Sim. As pessoas não podendo sair de casa para poder comprar nos shoppings, nas lojas, nos supermercados, né? Elas acabaram dando evasão à compra também, né? Mas de uma maneira online. Então, aumentou muito, né, a compra online. E acabou não comprometendo tanto, né? Comprometeu, mas não chegou a comprometer tanto o comércio. Sim. Né? Mas, então, ainda voltando aqui sobre a questão do aspecto racional, dito por Aristóteles, então, quando ele diz que o homem é um animal racional, ele quer mostrar isso, que o homem vai diferenciar dos animais, porque os animais agem por instinto, movidos simplesmente pelo instinto, né? Instinto de preservação da espécie, por exemplo, né? Vai fazer que um entre em luta contra o outro, né? Mas o homem não. O homem, ele age, ou deveria agir, movido pela razão. Não seria que a gente está um pouco animal quando a gente age pelas emoções? Porque se Aristóteles defende que o homem, ele é racional, e às vezes, muitas das vezes, inclusive eu, a gente age pela emoção, seria porque a gente está um pouco animal? Não existe, sim. Figuramente falando. Não, existe sim. Existem aquelas atitudes que são meramente atitudes passionais, movidas pelo sentimento, né, desprovida de razão. Existe, né? Quando você toma uma atitude impulsiva, até a palavra fala, até mesmo a pessoa diz, olha, agir de maneira irrefletida, né? Agir de maneira irrefletida. Ou até eu me lembro, né, que às vezes, criança, às vezes, quando briga, né, um com o outro, né, às vezes fala, ela me mexeu comigo e eu perdi a cabeça. Aí eu, né, o ideal é não perder a cabeça. Né? não perder a cabeça. Mas esse termo, perdi a cabeça, está um pouco a ver assim, perdi a racionalidade, né? Perdi a cabeça. Né? Agiu por impulso, né? Agir por impulso. Então, Aristóteles diz assim, o homem, enquanto ser racional, ele deve colocar no crivo da razão sempre aquilo que ele pretende fazer. Os seus projetos, as suas ações, elas devem ser projetos, ações, atitudes, filtrada pela dimensão racional, para ele não agir somente por instinto, somente pela vontade. Então, o sucesso seria para o sucesso do ser humano, né? Eu falei de animal, estou falando de animal agora racional, né? Nós somos todos animais. Seria paralelo a isso, o sucesso do ser humano está ligado à questão de você se desligar um pouco da emoção e se ligar ao racional em algumas situações das nossas vidas? Mas eu acho assim, embora o Aristóteles diga que a vivência racional deve ser o marcante no homem, é claro que a gente sabe perfeitamente que não tem como viver o tempo todo sob o peso da razão. Seria chato pra caramba. Não tem como, né? Eu acho que o aspecto metafísico, ele é fundamental na vida da pessoa. Sim. Por exemplo, ele dá evasão aos sentimentos, né? Ele vivenciar a saudade, vivenciar o amor, vivenciar a amizade, ele apreciar um quadro, uma pintura, ele apreciar uma música. Né? Isso está ligado à emoção. Você se desligar da razão, tem uma coisa que é você se desligar do corpo, máquina, de só fazer, de só executar, e ativar o sentimento, a sua alma. Então, seria essa contrapartida de alma e de corpo. Um é muito mecânico, só racional, só acordei, trabalhar, dormir. Tomar decisões importantes. E a emoção seria a parte, cá entre nós, muito mais gostosa. Muito mais gostosa, que é aproveitar do que a vida tem a nos oferecer, dos nossos encontros, das nossas relações, dos nossos sentimentos, enfim. Tem que haver o equilíbrio. Eu acho que é sobre equilíbrio. Sim, claro. Porque, veja, quando você vai ao museu, né, apreciar aquelas obras de arte, quando você vai contemplar a cultura, vivenciar a história, isso está ligado à emoção, né? Sim. Você vai apreciar, quando você vai ouvir uma música, quando você isso tem a ver com aquilo que a gente estava... Você vai ao teatro. A gente estava conversando sobre isso lá naquele almoço,
que é sobre o meio termo de Aristóteles, o né? meio termo, Nunca equilíbrio, né? ser extremo para nenhum lado. É. E isso tá relacionado com a felicidade, gente. Aristóteles, ele defendia muito, né? Agora a gente vai começar a ver que vem aí um segmento de pensadores que tendem a explicar, ou a entender, pelo menos, né? Explicar, a filosofia não tem respostas, sobre a felicidade. E né, ele fala sobre isso, que a felicidade é você ser o meio termo. É o equilíbrio. Por exemplo, a gente está numa roda de conversa, né? Aí estamos aqui com convidados. Existe a pessoa que é muito franca ao ponto de ofender, né? E se tornar uma pessoa chata, que não vai ser convidada para outros, né, para outras reuniões ou para outras saídas. E existe a pessoa que ela é sem opinião. Então a gente está aí com dois extremos: o chato, né, e a pessoa sem opinião. Você tem que ser uma pessoa opinada aqui no meio termo, no meio. Você tem que ser uma pessoa opinada, né? Seria aqui, puxando um pouco daqui. E também não ser uma pessoa né, rude, né, ao ponto de ofender alguém. Então, ele falava sobre isso, sobre a importância de que, para você alcançar a felicidade, e para isso é necessário o seu contato no mundo dos sentidos, porque você só alcançaria a felicidade aprendendo, tendo troca. Ele defende muito isso, né? Da importância de você ter o convívio, de você fazer troca com outras pessoas, né, e com o mundo dos sentidos, para poder aprimorar suas opiniões próprias. Então, ele defendia essa ideia, eu acho muito interessante, que é o meio termo. Não é o falar muito ou falar menos, é o falar o suficiente. Não é o falar o pior nem o falar o bom, é falar o que você realmente tem como convicção no equilíbrio, meio termo. O meio termo, né? E por isso que ele fala também que o homem é um animal social. Ele é um animal social porque ele não pode abrir mão da convivência com os outros, ele não consegue se realizar sozinho, ele precisa conviver com os outros. E aí também precisa do seu momento de recolhimento, em que ele se volta para si mesmo. Sim. Né? Ele precisa, ao mesmo tempo em que ele precisa da convivência com os outros, ele precisa também, em determinados instantes, estar recolhido, voltado para dentro de si, para poder pensar, para poder refletir. Sim. Né? Ele não pode ficar o tempo todo sozinho, como não pode ficar o tempo todo também tomado pela vivência social. Sim. Então é preciso esse equilíbrio. Ao mesmo tempo que ele é um ser social, ele também é um ser com predisposição interna para a reflexão. Então, por isso, ele tem que equilibrar-se nisso aí. E eu acho interessante agora vão vir outros episódios também. Inclusive, a partir de agora, a gente começa a ter convidados nas nossas próximas participações aqui com vocês, nos assistindo, nos ouvindo. A gente tem essa preocupação, né, pai, de trazer sempre alguém para aqui, para nossa sala, para nosso sofá, que tragam pensamentos pertinentes, ou questões, ou que não tem a mesma linhagem de pensamento que a gente, mas que a gente vai aprender também nessa roda. Sim. E a gente fala muito sobre felicidade. Então, aproveita, tá terminando agora aqui o nosso podcast sobre Aristóteles, onde meu pai brevemente explicou sobre Aristóteles. Ele vai falar, ele sempre fala, filha, foi brevemente. Foi brevemente, foi um resumo dos resumos. Um resumo dos resumos. Mas é o suficiente para a gente instigar em vocês essa coisa gostosa de, a filosofia é legal, sabe? Não ter esse preconceito com a filosofia. Filosofia é gostoso, gente. É muito bom. É muito bom você aprender algo, e por que não aprender isso de uma forma divertida? Então, eu vou me despedindo aqui e já convidando vocês para assistir os próximos episódios. Fiquei até nervosa, porque são convidados incríveis que vão vir a partir de agora. A gente fez essa questão dos primeiros podcasts, né? Tanto a apresentação, que se você não viu, corre lá. Platão e Aristóteles, que são os mais conhecidos filósofos, ser uma apresentação minha e do meu pai na sala de casa. Mas a partir de agora, a gente quer receber convidados na nossa sala. E qual é a nossa sala? A nossa sala é @filha-do-padre-oficial. Adoro quando ele puxa o nosso próprio Instagram. Meu pai tá muito digital. Ele fala até arrasta pra cima, gente. Sim, sim. Realmente é isso que minha filha está dizendo, né? Stephanie Paula está dizendo. Nós temos esse projeto, que é um projeto um pouco audacioso. Por que ele é audacioso? Porque no meu caso, por exemplo, eu como professor de filosofia no curso superior, né, durante esses 34 anos em que eu estive em sala de aula, nós falamos para um público intelectual, para alunos acostumados a ir à biblioteca, acostumados a pesquisar filosofia. Então, era um linguajar assim mais acadêmico. E nesse projeto, nós queremos falar de filosofia, mas não necessariamente com um linguajar acadêmico, sem que a filosofia perca
o seu aspecto rígido, sem trair os conceitos filosóficos. Nós queremos falar de filosofia de uma maneira assim mais acessível, mais fácil. Despertar em vocês a curiosidade. Despertar a curiosidade e de modo a todos poderem entendê-la, né? Okay. Mostrar que a filosofia está no dia a dia nosso, né? Aristóteles está no shopping. Está no shopping. Platão está na sala da sua casa. Exatamente. Tá? Então é isso, gente. Um super, super beijo. Muito obrigada por vocês que chegaram até aqui no final, que eu sei que dá aquela vontade, às vezes, de sair ou de adiantar o vídeo. Então, se você viu até o fim, que bom, que bom. Um beijo e até a próxima com convidados, hein? Fui!